Olá, nós vamos continuar as aulas de estatística aplicada à adaptação, agora com os testes de Wilcoxon. O assunto anterior foi a revisão dos testes T. E agora, então, os testes de Wilcoxon. Para falar desse tipo de teste, eu vou falar da estatística que é chamada de não paramétrica. Ocorre que o teste T, também o teste F e a análise de variância exigem, para a gente poder usar esses testes, que os dados ou os conjuntos de dados sigam distribuições normais. Isso é bem importante porque isso está no DNA desses testes. Porém, nós temos muitos conjuntos de dados aí, experimentais também, de controle de qualidade, que não seguem distribuição normal. E é necessário que a gente tenha uma alternativa para isso. Então, tem os testes chamados testes não paramétricos, ou também livres de distribuição, e eles são chamados dessa maneira porque eles não se utilizam dos parâmetros média e desvio padrão. Então, são conjuntos de dados para os quais não significa tanta coisa assim o desvio padrão e nem a média, porque o desvio padrão ele só tem sentido para dados que seguem distribuição normal. Além disso, os testes não paramétricos eles são bastante utilizados nas seguintes situações, nas três situações que estão aqui escritas. Quando o conjunto de dados é pequeno, bem pequeno, tradicionalmente aí com menos de 5 medidas, aí a gente usa a distribuição, um teste não paramétrico. Além disso, quando tem valores extremos que influenciam excessivamente no valor da média, então quer dizer, mesmo que os dados aí com esse valor extremo sigam uma distribuição normal, esse valor extremo acaba puxando a média muito para cima ou para baixo. Então, vale a pena utilizar um teste não paramétrico. E quando a gente tem desconfiança de que, por motivos dos mais diversos, agora eu vou poder exemplificar logo adiante, mas um exemplo muito tradicional, assim, de quando a gente tem uma desconfiança de que os dados não seguem distribuição normal, por exemplo, é um conjunto de notas de alunos, por exemplo. Por quê? Porque as notas dos alunos aí, numa escala de 0 a 10, vamos supor que muitos alunos vão aí próximo de 9, Muitos alunos vão próximo de 9, alguns não vão tão bem, vão aí 5, 4 e tal, alguns vão muito mal, 1, 2, de pontuação. Mas, como muitos alunos foram bem perto de 9, se esperaria por uma distribuição normal que fosse simétrico, acima e abaixo da média. Só que como as notas só vão até 10, não é possível que se tenha o mesmo conjunto de alunos acima e abaixo da média, em torno de 9, por exemplo, e que caia da mesma maneira, que tenha o mesmo conjunto de frequências. Então, é altamente improvável que um conjunto de notas de alunos sigam distribuição normal. Os conjuntos de notas de alunos que seguem distribuição normal são aqueles cuja média não fica próximo nem de 10 nem de 0, que tem um grande número de alunos. Então, seguidamente, conjunto de notas de alunos não se usa com distribuição normal e com testes paramétricos, mas sim com teste estatística não paramétrica. De toda forma, esse slide é muito importante aqui, isso aqui é sempre pensado assim, sempre que possível, vamos utilizar uma análise paramétrica, o teste T, o teste F, a ANOVA, em detrimento de um teste não paramétrico. Por quê?
Primeiro porque a gente consegue calcular a média de desvio padrão, e isto já acaba se tornando mais intuitivo, e além disso, a gente consegue estimar os erros envolvidos nas medidas, com uma confiança maior, e também fazer um dimensionamento de amostras. Isso é bem importante. Além disso, e isso aqui é um pouco controverso na literatura, tá? Entende-se que os testes paramétricos tenham maior poder de rejeição da hipótese nula. O poder, obviamente, é o poder, que é uma palavra estatística, né? Isso tem um cálculo do poder estatístico, né? É um parâmetro que se calcula. E tradicionalmente, apesar das controvérsias, se aceita que os testes paramétricos, né, eles têm o maior poder de indicar uma rejeição da hipótese nula. Tá? Mais do que isso, sempre que possível, sempre que os dados forem levemente desviados de uma distribuição normal, então também acaba se usando testes paramétricos. Afinal, quais são os testes não paramétricos, né? Praticamente cada teste do tipo paramétrico, tá? Eu coloquei aqui, ó, cada teste do tipo paramétrico tem o seu equivalente não paramétrico mais aceito, embora hajam outras alternativas, tanto paramétricos quanto não paramétricos. Então, por exemplo, o teste T, que compara um conjunto de dados que tem a sua média amostral versus um valor esperado, tem o seu equivalente, que é o teste de Wilcoxon com amostra única. O teste T de student de duas amostras tem o teste de Wilcoxon, que nesse caso se chama de Wilcoxon, Mann-Whitney, tá? De amostras independentes. Aí o teste T dados pareados tem o teste de Wilcoxon, amostras pareadas. Tá? Análise de variância, que se viu na primeira área, a nova, tem um teste não paramétrico equivalente, que é o teste de Kruskal-Wallis. São dois sobrenomes aí dos sujeitos que formataram esse teste. Também as comparações múltiplas de Tukey, ou Tukey-Kramer, né, tem lá o equivalente não paramétrico, que são as comparações múltiplas de Siegel-Castellan. Enfim, essas outras duas linhas aqui nós não abordamos praticamente aqui ainda, tá? E nem vamos abordar aqui na matéria de estatística aplicada à adaptação. Nós vamos nos basear nesses primeiros aqui. Eu vou ver com vocês todos esses formatos aqui, esses 5 testes aqui. Primeiro nós vamos lá com a amostra única, depois a amostra pareada e amostras independentes. Numa próxima aula o teste Kruskal-Wallis e a comparação múltipla de Siegel-Castellan. Então, os testes de Wilcoxon, eles não são para comparar médias, tá? Médias amostrais. Os testes de Wilcoxon são para comparar medianas, tá? O símbolo da média é esse X com uma barra em cima e a mediana é o X com um sinal de circunflexo em cima, tá? O nome disso aqui é X chapéu e esse aqui, né, da média é X barra. Tá? Então, apesar de estranho, é X chapéu, tá? A mediana. Enfim, aqui eu faço um breve histórico. Tá? O Wilcoxon, tá? Ele então faleceu em 1965 e então anos antes, em 1945, então ele publicou essa primeira vez esse teste, tá? Porém, teve um outro sujeito com o sobrenome Siegel, tá? Que acabou tendo um teste depois, Siegel-Castellan, que popularizou esses testes não paramétricos, tá? Depois disso, vieram mais 2 sujeitos de sobrenomes Mann-Whitney, que ampliaram aqui esse teste de Wilcoxon para amostras independentes e também desbalanceados, tá? Então essas referências estão no final desse material, vocês vão poder enxergar. Né? Lá no final desse material aqui, em PDF, eu disponibilizo para vocês.
Aqui tem um ponto que é importante, tá? Que originalmente o Wilcoxon, o Frank Wilcoxon, ele desenvolveu uma distribuição exata para as estimativas dos valores de P, tá? Dos testes de Wilcoxon. Contudo, precisa, né, para fazer essa distribuição exata, a gente precisa saber qual é o número de amostras e postos, eu ainda não expliquei o que são os postos, de cada conjunto de dados. Então as tabelas desenvolvidas por Wilcoxon eram enormes, né? Se de repente mudasse lá em uma medida a mais, precisava de uma tabela toda inteira lá para fazer os valores de P, né? E os valores críticos. Então ficou inviável, né? E aí, além disso, algumas situações como empates nos postos, tá? Eu também ainda não expliquei o que é isso, mas os empates, ou quando o número de amostras é muito grande, tradicionalmente como 20, é muito complicado a gente conseguir essas tabelas de Wilcoxon, né, para fazer os valores críticos. Então, se utiliza atualmente uma correção e a distribuição normal para fazer o cálculo, a estimação dos valores de P. Tá? Felizmente, obviamente muito felizmente, né, essa aproximação com distribuição normal ela é excepcionalmente boa. Tá? Então, para números muito pequenos de amostra, eventualmente pode ter algum desvio, mas tanto a distribuição normal corrigida aí, com essa correção, fica muito adequada para se utilizar para fazer a estimação dos valores de P. Então, e é assim que eu também deixei a planilha do Excel que nós vamos utilizar para fazer os testes de Wilcoxon, com essa aproximação normal e com essa correção. Então, a partir daqui começa o primeiro teste de Wilcoxon. Eu vou parar esse vídeo por aqui e continuo no próximo vídeo. Até mais!